Ei, você aí, já ouviu falar em Matuê? Andam dizendo que o tu é o demônio, tudo que ele escreve te consome. Matheus Brasileiro Aguiar nasceu no dia 11 de outubro de 1993 em Fortaleza, conhecido como Fortal, né? Bom, no começo da vida do Matuê, a família dele não tinha tanta condição financeira e foram buscar a melhoria nos Estados Unidos. E na época que o Matuê foi para os Estados Unidos, foi uma época em que o dólar estava bem baixo e que a economia dos Estados Unidos era um tanto quanto semelhante à do Brasil, tanto que o dólar varia quase a mesma coisa que o real. Rapaziadinha, antes de começar o vídeo, a história pesada do Matuê, vamos deixar uma meta aqui pra vocês de 15 mil likes. Ah, e outra coisa que é importante, você que tá vendo e não tá se inscrevendo, tá ramelando, cara. É só um botãozinho que vocês vão clicar que vai tá deixando nós forte. Quando o Matuê foi para os Estados Unidos, ele ficou na Califórnia. E como grande parte dos brasileiros que vão para os Estados Unidos, eles começam com um trabalho que é o seguinte, coisas mais simples, né? Trabalho em lavanderia, salão de beleza, como garçom, essas coisas. E já que a condição dele não era uma das melhores, ele passou algumas dificuldades no começo. Tanto que teve dias que ele até dormiu no chão. E nisso o tempo foi passando e ele logo foi se adaptando. Como eles não tinham tantas condições, o Matuê estudava numa escola pública dos Estados Unidos. O nome da escola era Garfield. Foi nessa escola que o hip hop entrou mais a fundo na vida do Matuê. Porque querendo ou não, né, tropa, o hip hop é muito instaurado na cultura americana. Dentro disso, o Matheus foi acompanhando e conciliando o rap com o skate. E agora eu vou revelar algo bem interessante pra vocês. O Matuê sempre teve essa ligação com o skate. Tanto que uma das primeiras músicas do Matuê que saíram foi uma música sobre skate, que é nada mais nada menos que vida de skatista. Pode botar aí, DJ. Destruir. Eu vi um vídeo que os mano acertava tudo e a vida de skatista era boa em todo mundo. E que a session rolava até o dia terminar. E quando vinha a madrugada eles saíam pra andar. Cara, com 8 anos eu já escutava essa música na sessão de skate com os moleque. E eu nunca ia imaginar que essa música era do Matuê. E continuando a falar agora da sua ingressão na cultura do hip hop ali nos Estados Unidos. Mano, o Matuê tava se dando muito bem, tava fazendo algumas amizades e tal. Porém, a sua avó estava doente, ela teve um câncer. Aí, sua família teve que voltar pro Brasil pra dar um auxílio, né, rapaziadinha? Você sabe como é que é ter um familiar doente e tal. A gente quer estar junto nos momentos delicados. Porém, um ano depois deles terem voltado, né, dos Estados Unidos, a avó dele veio a falecer. E essa avó era uma pessoa muito importante na vida dele, porque ela era simplesmente uma professora de artes. E ela sempre influenciou o Matuê a se interessar pela música. Dentro disso, músicas típicas do Nordeste, música pop, enfim, vários estilos. Apresentou várias músicas em geral pra ele, tanto que ele se encantou por vários gêneros. E uma das pessoas que sempre foi uma inspiração pro Matuê foi o Chorão, né? Que daí já pra vocês entenderem um pouco das inspirações do Matuê, sempre foi uma parada que é meio que misturada, não é um gênero só. O Chorão era uma espécie de rock com rap. E o Matuê na música dele, ele traz um pouco disso. E o Matuê meio que nessa volta aí pro Brasil, ele tinha uma banda chamada Sound Dream. E agora, vamos ver o palio. Fazer a boa? Vamos! Era uma banda meio que de reggae, rock, sabe? E essas coisas, ele fazia umas músicas no estilo do For Fun. E ele já tocava uma viola, uma guitarra. E tinha esse envolvimento com a música nessa banda. Tanto que ele até fez shows, né, rapaziadinha? Como tá passando na tela aí pra vocês as imagens do Sound Dream. Agora vamos recapitular algumas coisas. Lembra que o Matuê tava nos Estados Unidos e tal, e ele voltou? Lá, cara, ele ficou fluente em inglês, e isso facilitou pra abrir algumas novas portas pra ele no futuro. Aí, como ele tava aqui no Brasil, ele conseguiu juntar uma moeda, né, rapaziadinha? Aí, aos seus 21 anos, ele pegou todo o seu dinheiro e foi fazer semelhante ao que os pais dele fizeram, que é viajar pro exterior pra tentar a vida. Vendeu o carro, vendeu tudo, fez as malas e foi pra França. Isso tudo com 21 anos, né? Hoje, né, rapaziadinha, o Matuê tem 27. E ele foi pra cidade chamada La Rochelle. Você sabe como é que é a vida da pessoa que tá tentando morar em outro país, se estruturar e tal. Sempre tem a ajuda de alguém ali, e ele teve um amigo que abrigou ele por um ano na casa. E ele chegou nesse lugar com dinheiro contado. Tipo assim, ele tinha uma grana e tal pra passar alguns meses, mas uma hora ou outra ele teria que arranjar o trampo. E como você sabe, grande parte dos trappers fazem, ele chegou a vender algumas paradinhas, né, rapaziadinha? Que eu nem vou comentar muito aqui pra não dar problema pra ninguém, se é que vocês me entendem. E viveu um pouco disso lá na França. Aí o que aconteceu? Alguns amigos dele acharam alguns vídeos na internet da banda dele antiga, que era Sound Dream. Foi esse vídeo dele tocando guitarra e cantando. Pega a visão. A sua humildade é o supremo ornamento, ao contrário dos perfumes que viajam com o vento. Seu aroma é refrescante e transborda espontaneidade em nossas direções.
com esse incentivo dos amigos, ele pegou e pensou, pô, a música é a parada pra mim, né? Aí ele já foi e gravou um reggae em inglês. Pode botar pra nós aí, DJ. Aí nisso ele foi lançando vários reggaes e tal, mas não bateu como esperado, não teve um lançamento oficial, não teve um planejamento de fato, né? E ele percebeu que precisaria fazer uma grana, né, pra poder investir no trampo dele, comprar equipamentos e tal. Aproveitar que ele já tava lá na Europa e que os equipamentos são bem mais baratos, né? Vamos ser francos. Aí ele foi pra Berlim, na Alemanha. E na Alemanha, né, tipo assim, quando você tá viajando, você tem que ter o apoio de alguém ou de outra pessoa. E tinha uma mina que ele conhecia lá de Fortaleza, né, que já conhecia de muito tempo. Foi uma mina que deu uma força pra ele na época, que é a namorada dele atual, é a mulher que tá com ele hoje em dia, que é uma das pessoas que também cuida da carreira dele. Mas não vamos entrar muito a fundo aí nesse papo de família e tal, e vamos falar mais só sobre o artista. Aí ele ficou um tempinho em Berlim e tal, e nos últimos 2 meses antes de ir embora, ele conseguiu uma oportunidade de trabalho. Vamos voltar pra influência que ele teve lá dos Estados Unidos, que ficou 100% fluente em inglês. Isso foi fundamental pro trampo dele dar certo, porque ele começou a dar aulas em inglês pra chineses. Ou seja, pra você dar aula em inglês, seu inglês tem que ser muito bom. Como ele não tinha propriedade, as paradas pra dar aula e tal, rapaziadinha, ele teve que só se apresentar ali, ele não poderia errar nesse momento, porque era algo crucial, ia definir ali o futuro da vida dele. Aí nisso ele conseguiu juntar uma grana e voltou pro Brasil, né, rapaziadinha? E quando ele voltou pro Brasil, ele ainda continuou dando aula pros chineses durante 3 anos. E acabou usando disso pra investir na música. E assim, quando ele voltou pro Brasil, deu um tempinho, né, rapaziadinha? Ele acabou criando o selo 30/1. E o diferencial da 30/1 sempre foi a profissionalização da parada em si. No início da 30/1, o Matuê tinha 3 funcionários. Hoje em dia ele tem mais de 20. E ele sempre focou nessa ideia de investir na carreira da maneira certa e tal. Mas agora vamos falar do começo do Matuê na carreira aqui no Brasil. O primeiro clipe oficial do artista foi esse que o DJ vai colocar na tela. Boom bap, trap, sessão de rap, ela sobe e desce. Isso tudo foi em novembro de 2016. Cara, eu até cheguei a acompanhar esse lançamento porque eu sempre fui muito inteirado com a cena. Esse som bateu 40 mil views em uma semana. E nessa época o Matuê já chegou fazendo algo que ninguém fazia na cena do trap. A cena do trap tava recém no começo. Aí nisso ele já tava criando uma caminhada, pá, uma estrada. E os sons que foram mais batendo no começo foi o Bonzinho e Sem Placas. Tanto que ele já tava até fazendo show. E no primeiro show dele, ele fez o lançamento da música Lama no Copo. Valeu, sério. Valeu pelo calor, papo reto. Primeiro show na vida, tava nervosão, aí a galera foi muito receptiva, sério. Aí ele foi seguindo a linha dele, né? Uma máquina de fazer hit. Até que ele lançou a música Anos Luz. Estamos anos luz daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui. Que foi a primeira música, assim, a bater números significativos e colocar o Matuê no topo, como um dos melhores do trap no Brasil. Só que a partir daí, os lançamentos do Matuê começaram a ter outra imagem perante ao público. E isso tudo começou no lançamento da música Quem Manda é a 30. Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem manda é a 30. Todo mundo chegou falando sobre o marketing que rolou, que o trap do Brasil tava sendo reconhecido já de outra maneira, que ele já chegou meio que pra mudar, né, tropa? Aí a parada que mais chamou a atenção do público de verdade foi na véspera de Natal de 2018, onde o Matuê fez uma espécie de marketing que os amigos dele postaram no Instagram. Ah, alguém sabe o que aconteceu com o Matuê? Tá tudo certo com ele ou não? Porque havia repercutido um vídeo que ele tomou um tiro no show. Tudo nesse sentido. Então, mano, todo mundo se chocou, todo mundo achando que o Matuê tinha falecido. É isso que eu falo, né, tropa? Eu começo a gravar, começa a obra aqui em casa. Vamos aproveitar que tá tendo obra aqui pra deixar botando o like aí e se inscrever no canal. Bom, continuando aqui. Aí teve todo esse marketing, né? E ele lançou o clipe A Morte de Autotune e foi um dos sons que mais bateu dele ali, quase 100 milhões também. Mas tudo ocorreu ali em prol daquele marketing pesado. Pega a visão na Morte do Autotune. Vou deixando a minha insanidade forma um complô pra me assassinar enquanto eu escrevo a minha história. O Matuê também nessa época começou a empresariar vários artistas. Um deles foi o Will, mas agora, tipo, mais recentemente pegou o Teto e tal. Tanto que o álbum do Teto foi algo totalmente inesperado, foi um artista aí que chegou dominando a cena. Mas voltando aqui, vamos pro ano de 2020, onde o Matuê lançou o álbum Máquina do Tempo. Cara, pra vocês terem uma noção, esse álbum bateu recordes da Lady Gaga e da Anitta. Ele confessou que ali no começo ele não esperou tanta repercussão, mas o bagulho bateu.
E nesse álbum Máquina do Tempo teve muita parada, muita coisa assim que foi um tanto quanto chamativa, como o som 777666. Esse som tem muita coisa do que falam dele, que o Matuê é o demônio e tal, e ele mostra um outro lado. Esse outro lado que ele mostra é o quê? A briga entre o bem e o mal dentro da gente, que a vida toda a gente fica nesse conflito, né? Isso significou a briga ali do bonequinho roxo com o bonequinho verde, que era praticamente o Matuê careca, né? Teve várias coisas que foram pesadas nesse álbum, e principalmente as músicas, né? Foi um dos álbuns que mais bateu aí na cena do trap, se eu não me engano, o mais que bateu, né? Até que chegou esse ano, né, o ano 2021, que o Matuê apareceu com nada mais nada menos com uma estética de vampiro. No começo desse lançamento, com a estética de vampiro, ele veio com uma coisa muito diferente que causou um espanto no público. Porém, era uma estratégia de marketing do próprio Matuê, de aproveitar, né, que as pessoas só dão foco pra coisas negativas ou pra coisas ruins, e usar disso pra promover a doação de sangue. Ou seja, ele lançou aquela campanha do colar de sangue, venda sua alma pro Matuê e tal, que inclusive tava no site da 30 para 1, que era tudo uma campanha, né, rapaziadinha, de pegar o e-mail das pessoas, além de pegar o e-mail, pegar os dados também e promover a doação de sangue, né, rapaziadinha. Então esse era o objetivo da parada, mas o público interpretou um pouco mal. Mas enfim, acaba sendo um tanto quanto genial. E inclusive vai ser lançada essa música aí, que é a Quer Voar. E você que deve estar assistindo já deve ter sido lançada, e é mais um hit do Tuezinho, né, tropa? Enfim, o resumo da história do Matuê é essa, um cara batalhador, um cara que tá na música há muito mais anos que a gente imagina, né, rapaziada? E eu deixei aqui a história dele, e se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, a nossa meta acho que de 15 mil likes, não esquece de ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo, valeu? E recomendem aí nos comentários que biografia vocês querem que eu faça, que a mais curtida eu vou estar fazendo, é nóis. Muito obrigado pela audiência!